Estamos ao vivo. Saúde a todos aí com Shalom Vrahá, com paz e bênção. Como eu costumo falar, mais uma vez, falando daqui de casa, falando das coisas de Deus, não falando de Deus, mas falando das coisas de Deus, juntamente com a nossa casa, com a nossa família, com a minha família, melhor dizendo. E ao mesmo tempo participando e fazendo com que as nossas famílias se tornem uma. Hoje eu quero falar uma coisa muito interessante para a minha casa e também dividir com aquelas pessoas que irão nos ouvir ou nos assistir. Algo que está relacionado ao estudo de hoje nas congregações messiânicas, já que foi lido e já se começou, no caso, toda essa semana, a leitura do livro de Êxodo. E o livro do Êxodo é um livro, como todos os livros da Bíblia são importantes, mas cada livro ela vai revelar detalhes importantes a respeito de Deus, vai revelar segredos importantes a respeito de situações, vai trazer em evidências homens e mulheres que agiram corretamente e outros que agiram de maneira equivocada. E a Bíblia vai usar essas pessoas, esses personagens, para mostrar os dois lados da moeda, entre servir a Deus e não servir. E nós já estamos aqui com o Luquinhas. O Luquinhas é a Júlia, nós temos a Júlia e o Lucas já conosco. E também nós vamos nos esmerarmos naquilo que Deus falou a respeito de Moisés. Vamos tirar algumas lições do que os sábios falaram a respeito do grande personagem Moisés. Eu estou aqui com os escritos sagrados e não vou ler uma edição de abril de 2008, onde uma revista judaica vai declarar alguma coisa muito interessante nesse artigo que eu quero dividir com os meus amigos que estão lá do lado, com os meus irmãos, e também trazendo edificação para a nossa casa, para a nossa família. Foi o que eu disse ontem para vocês, que nós não podemos nos limitar. Nós temos a tendência de fazer com que as pessoas que contam os seus sonhos, que contam os seus projetos, nós temos a infelicidade de limitá-las, trazendo palavras contrárias, palavras de desânimo. Isso é uma coisa muito natural. Só que nós não conhecemos o potencial de cada pessoa. Eu não conheço o potencial daqueles que estão do lado de lá. Eu sempre estou aqui, olho de olho aqui no Lucas, no Luquinhas, e eu sempre falo que ele tem um grande potencial, mas eu não tenho ideia do que Deus colocou dentro dele, do que Deus colocou dentro dos outros que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que irão nos ouvir ou nos assistir. E eu também não sei o potencial que está dentro de vocês. O nosso problema é que nós nos limitamos. E quando nós nos limitamos, aquilo que era para fazermos, não fazemos. E quando fazemos, geralmente não fazemos da maneira correta. E deixamos de alcançar níveis de cumprir propósitos, porque desconhecemos esse potencial existente dentro da gente. Esse potencial foi dado por Deus a cada um de nós. Nós sabemos que para estarmos aqui, houve uma luta muito grande. Houve uma corrida, vou colocar entre aspas, desesperada entre o sêmen para fecundar o óvulo. Ou seja, a fecundação do óvulo, a fecundação da célula é uma corrida tão grande, tão desesperadora, que só em raras exceções, só
quando eu falo raras exceções, é porque às vezes um sêmen, ou 2 ou 3, acaba fecundando o mesmo óvulo, mas geralmente, por via de regra, é um. E nessa corrida pela vida, nós fecundamos esse óvulo e aqui estamos. Então, como os sábios dizem, nós já nascemos vencedores. Mas o problema não é vencer, não é ser um campeão, é se manter como campeão. Não é chegar no auge, é se manter no auge. E nós temos o potencial, mesmo que desconheçamos, mas não é desconhecido por Deus, porque foi Deus que colocou essa potencialidade na gente. E a vida vai se encarregar ou de nos neutralizar. O verdadeiro objetivo não é esse. O verdadeiro objetivo da vida é nos fazer ir e alcançar aquilo que Deus projetou para nós, mas dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas condições, dentro do que nós aprendemos no ambiente, daquilo que ouvimos dos nossos pais, das figuras de autoridade, nós podemos nos limitar. E é justamente nesse limite que muitas situações deixam de ser vividas e desfrutadas. Porque a Bíblia vai dizer que eu sou aquilo que eu penso ser. E se eu sou aquilo que eu penso ser, então nós só temos o que merecemos. Não é o que nós imaginamos, mas é aquilo que está concretizado dentro da gente. Então nós temos um potencial desconhecido. E a vida, volta a repetir, vai se encarregar de fazer com que nós desfrutemos ou do melhor ou do pior. E os sábios vão dizer uma coisa muito interessante. Os sábios vão dizer que eu e você somos e fomos criados, vou repetir, somos porque fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Está também conosco o nosso João Alves, né? Está assistindo. E um abraço aí para ele, para sua família. Então, como eu não sei o potencial que Deus colocou em mim, e como você não sabe qual o potencial que Deus colocou em vocês, é importante que nós, através da vida, dos desafios, das propostas, dos sonhos, venhamos a descobrir gradativamente quem somos. Por exemplo, no nosso estudo, a Bíblia vai nos contar e vai nos trazer a reflexão de vários comentaristas judeus a respeito de uma reflexão que eles tiraram a respeito da sarça ardente na época de Moisés. Agora, olha que interessante, Moisés não sabia o potencial que ele tinha. As pessoas com as quais nós estamos falando talvez desconheçam essa potencialidade. Talvez pelo medo, talvez porque foram privadas de expressar os seus sonhos, de contar os seus planos, de lutar pelos seus projetos. Talvez eles foram bloqueados naquilo que ele contava contava para os seus pais, como por exemplo, eu até lamento ter feito isso com vocês, por talvez não estar atento ao que Deus estava querendo me dizer com isso. Como por exemplo, eu tenho um sonho de ser isso. Aí nós, como figura de autoridade, fazemos como aquele esquadrão de elite, como é que dá o nome daquele filme? Tropa de Elite. Eu tenho um sonho de ser um doutor. Aí nós falamos, nunca serão, nunca serão. Nós começamos então a bloquear essa potencialidade. Mesmo que nós não alcancemos aquilo que nós talvez projetemos, mas devemos pelo menos sonhar com aquilo, alimentar a nossa alma com aquilo
que talvez esteja incluído ou escondido naquele sonho a potencialidade de quem somos. Por exemplo, Moisés só foi Moisés porque José, além de sonhar, ele ousou contar para seus irmãos. Ele sonhou novamente e ousou contar para o seu pai e repetir de maneira diferente para os seus irmãos. E quando ele ousou contar, algumas pessoas, em especial seus irmãos, zombaram do potencial que aquele menino tinha. Mas ele não deixou de acreditar naquilo que ele tinha sonhado, porque ele percebeu que não era um sonho comum. E é por isso que vai aqui um recado para cada um de nós. Os sonhos não se devem contar para qualquer pessoa. Mas se os sonhos for de Deus, virem de Deus, mesmo que você conte os seus sonhos para alguém, e alguém tente frustrar esses sonhos, e se esse sonho, volta a repetir, é projeto de Deus, mesmo que eles tentem apagar e arrancar esse sonho de você, eles vão te conduzir à realização desse sonho. Os sábios dizem que nós devemos contar os nossos sonhos, os nossos projetos, para as pessoas que nos amam, para as pessoas que querem o nosso bem, que ao ouvir aquele sonho vão declarar, vão profetizar, vão concordar que aquele sonho bom vai se tornar numa realidade. E se o sonho for ruim, aquela parte ruim do sonho será transformada em bênção, será transformada em resultados que glorificarão a Deus quando nós o realizarmos. Então, através da sarça ardente, nós encontramos uma metáfora onde essa sarça não era consumida pelo fogo. O Todo-Poderoso, com isso, pretendia fazer com que Moisés, e queria avisar para Moisés, que sempre há um outro aspecto da realidade diante daquilo que ele está vendo. Ou seja, a realidade, muitas das vezes, daquilo que nós estamos vivendo, pode estar tentando nos confundir. Vocês entenderam? Ou seja, trocando em miúdos, quando Moshe pega o rebanho do seu sogro Jetro e vai para a banda do Horebe, ali para a península do Sinai, ele, em um determinado momento, ele consegue enxergar uma sarça ardente e aquele pequeno arbusto, como todos já conhecem, a história não se consumia. O texto sagrado no original vai dizer que Moisés disse para si mesmo: eu irei ver aquele grande fenômeno, porque parece ser uma miragem, parece ser uma coisa produzida pela minha mente. Como é que eu estou olhando para uma sarça, aquela sarça está se consumindo, está pegando fogo e ela não se consome? Só pode ser uma miragem. Então, às vezes, o nosso sonho parece ser uma miragem, porque parece ser impossível de realizá-los. Mas eu só vou saber se eu tentar, se eu trabalhar, se eu lutar, pelo menos, por aquilo que eu estou sonhando. Aquilo que nós estamos vivendo nem sempre é uma miragem. E também nem sempre aquilo que nós estamos vivendo é a realidade concreta e absoluta. Tem sempre alguma coisa por trás daquilo. Nós estamos aqui em Jaconé, tem um objetivo maior por trás disso. Os nossos amados e amadas que estão nos assistindo, tem algo por trás daquilo que eles irão entender. Tem algo além das percepções das minhas palavras ditas a eles e dita a vocês. Está dando para entender?
Vocês aí do Face que estão entendendo, vai dando aquele joinha e aquele coração. Aí eu vou entender que vocês estão compreendendo, pelo menos em parte, aquilo que eu estou dizendo. Então, através da sarça ardente, Deus quer nos mostrar uma realidade através daquilo que os sábios irão nos mostrar. Olha que interessante. Eu vou ler Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro Itro, ou Jetro, o chefe de Midian. Ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Elohim, a Horebe, e apareceu-lhe, presta atenção agora, o que o texto sagrado está dizendo, e apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo, no meio da sarça. E ele olhou, o anjo estava lá, mas ele não conseguiu contemplar o anjo. O que ele conseguiu identificar era nada mais nada menos do que a sarça que estava ardendo. Então, dentro da realidade, eu vou ser sempre incisivo e repetir isso. Não se deixe enganar pela realidade da vida, ou por aquilo que parece ser uma realidade que a vida está nos mostrando. Aquilo pode ser uma maneira, uma trava, uma forma de nos parar, de nos silenciar. E disse Moisés: aproximar-me-ei e verei esta grande visão. Olha que maravilhoso. Ele percebeu que o que ele estava vendo era grande demais. Mesmo que a sarça fosse insignificante, e mesmo que a combustão fosse uma coisa comum ali naquele momento, ou naquela região, ele percebeu que havia alguma coisa grande. Eu quero dizer para vocês, vocês não são coisa pequena. Não se deixe induzir pela sociedade, pelas propostas deste mundo, porque há uma imagem e semelhança que vocês possuem que revela a grandeza da vossa Neshama. Aproximar-me-ei e verei esta grande visão, por não se queimar a sarça. E viu o Eterno que ele aproximou para ver, e o chamou Deus de dentro da sarça. Aquela suposta miragem foi capaz de atrair a atenção de Moshe. Qual é a lição que nós aprendemos daqui? Que Deus vai usar, e sempre Ele irá usar, uma coisa insignificante para chamar a nossa atenção. Ele sempre vai determinar um fato, um acontecimento, para chamar a nossa atenção em direção a Ele. Moisés não sabia que estava sendo direcionado a Deus, mas Deus colocou a isca, aleluia. E Moisés mordeu a isca, e quando Moisés se aproximava, e aqui tem um outro segredo, Moisés não poderia ir até o limite não permitido por Deus. Quando Moisés se aproximou, e iria se aproximar de uma maneira mais profunda, naquele momento ele não estava preparado para tal, Deus disse: Moisés, Moisés. Então Moisés teve que parar naquele momento. Qual é a outra lição que nós aprendemos com isso? Que Moisés, que eu e você e qualquer outro ser humano, por maior que sejamos, por maior que seja a Neshama de cada um de nós, nós temos um limite de aproximação com Deus. E esse limite não é porque Deus é egoísta, é para a preservação da nossa vida. Para a preservação da nossa Neshama. Porque olha que coisa interessante. Quando nós estamos em um lugar que é muito gostoso, que é muito agradável, você quer sair dali? Você quer ir embora?
Não. Agora imagine alguém chegando perto de Deus. Imagina alguém se aproximando da Kadosh Baruch Hu. Você acha que a nossa alma gostaria de sair daquele ambiente? Foi justamente isso que aconteceu quando Deus, lá na frente nós vamos ler, não hoje, mas nos próximos estudos, foi justamente isso que aconteceu quando Deus, lá no Monte Sinai, aonde Moisés está nesse momento, reunido com todo o povo de Israel e as 70 nações representando todas as nações, em um estilo de santidade tão tremenda que permitiu que Deus descesse naquele lugar, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, as almas das pessoas, de cada cidadão, de cada pessoa que ali estava, quis sair do corpo para habitar com Deus. Cara, isso é muito grandioso. Isso é assim, de uma enormidade gigantesca. Por isso que o povo diz: Moisés, faz o seguinte, Deus fala contigo e tu fala de Deus para nós, para que nós não morramos. Porque quando alguém está na presença de Deus, é natural que a nossa alma queira ficar junto do Eterno. Então Deus diz: Moisés, Moisés, Moisés diz: Renene, eis-me aqui. E naquele momento Deus estabelece um limite para Moisés. Eu espero que vocês estejam aí entendendo, tá? Vocês estão entendendo? Moshe, eis-me aqui, replicou Moshe. Não chegues para cá. Olha que lindo isso. Não chegue para cá. Não é o momento. Não é a hora de você se aproximar mais. Não chegues para cá. Tira teus sapatos de teus pés, porque o solo em que estás é terra sagrada. Eu sou o Deus de teu pai, de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Maravilhoso, não é? Preste bem atenção aqui. Moisés foi atraído a Deus, por quê? Entre tantos outros detalhes que nós podemos perceber e estudar lá na frente, olha que interessante, Deus disse, eu sou o Deus de teu pai. E é esse Deus que papai aqui está apresentando a vocês. Esse é o Deus que eu estou apresentando, que se revelou a Moisés, a vocês. E que cada um de nós temos um limite de aproximação da Kadosh Baruch Hu. E toda aproximação diante de Deus traz resultados transformadores por toda e para toda a vida. Todo encontro com Deus transforma não a mim somente, mas o ambiente do qual eu convivo. As pessoas que estão ao meu redor são influenciadas por essa kedushá, por essa santidade que a Kadosh Baruch Hu distribui a nós por essa aproximação. Bom, vamos ver o que os sábios dizem. Essa descrição que eu acabei de ler para vocês, esta cena impressionou logo de imediato os comentaristas e pensadores de todos os tempos, e ainda irá impactar e irá nos trazer muitas revelações por parte da Kadosh Baruch Hu. Mas vamos nos adiantar.
Por que teria Deus escolhido uma sarça ardente para se comunicar com aquele que se transformaria no maior profeta de todos os tempos? Vou repetir a pergunta. Por que Deus escolheria uma sarça ardente para se comunicar com aquele que seria o maior profeta de todos os tempos e de todas as épocas? Deixa eu aproximar aqui mais o microfone, para ver se melhora o som. Se melhorar o som aí, vocês me digam, tá bom, meus queridão? Vê se o celular tá baixo. Beleza? Porque aí foi dito aqui. A Franciana do Paulinho. No caso, deve ser o Paulinho que deve estar assistindo. Ele está muito baixo, pastor. Então dá uma olhadinha aí, meu filho, se o celular tá baixo, o seu celular, né, o volume dele tá baixo. Eu já dei aqui uma levantada no meu microfone e vê se melhora, por favor. Bom, nós sabemos que Moisés foi o maior profeta de todos os tempos. Ele chega a ser quase que superior na mentalidade judaica a Elias. É tanto que Moshe e Elias, eles se apresentam a Jesus lá no Monte da Transfiguração. Outra pergunta, por que não se dirigiu a Moisés diretamente através de um sonho ou visão profética, como fez com os demais profetas? E por que mandou Moisés remover... Aqui está o segredo também, ó. Principalmente isso aqui. E por que mandou Moisés remover o calçado antes de se aproximar? Os comentaristas explicam que, embora tivesse fugindo do Egito, muitos anos antes, olha, fugido, né? Eu falei fugido. Fugido do Egito muitos anos antes, Moisés nunca se esqueceu do sofrimento de seus irmãos que haviam lá vivido, ou que lá viviam, escravizado pelo faraó. Mesmo enquanto vivia na serenidade de Midian, ele não tinha paz interior e não lhe saía do pensamento o sofrimento e o trabalho pesado imposto pelos egípcios ao seu povo. O que sucederia? Quanto tempo duraria ainda a terrível agonia do seu povo? Essas perguntas não abandonavam Moisés. Seu corpo estava em Midian, mas o seu coração ficara no Egito, na escravidão, junto com seus irmãos. Nós sabemos que Moisés passou 40 anos em Midian. Ele constituiu família em Midian. E deixou de ser vice-rei no Egito para ser pastor de ovelhas. O que não há demérito nenhum, pelo contrário. Diante de tudo isso, o coração de Moisés ainda estava em Misraim. Estava no Egito. E por que estava no Egito? Porque o povo dele também estava lá. Ele tentou, da sua forma, libertar o seu povo, que nós não vamos entrar aqui em detalhe, quando ele matou aquele egípcio, quando esse mesmo egípcio feria um hebreu. Ele tentou, com as suas próprias mãos, com seus próprios projetos, com seus próprios sonhos, a sua maneira libertar o povo de Israel, mas ainda não era o tempo. Não era o proposto por Deus para ele. Então ele passa durante 40 anos no Egito, depois mais 40 anos fora do Egito, fugindo ou fugido daquele lugar, constitui família, mas é como se Moisés estivesse sofrendo.
a escravidão do seu povo. É assim que nasce um grande líder. Por isso que o líder, na maioria das vezes, é mal compreendido. Porque no fundo, nós vamos ver daqui a pouco, o líder sente a dor do liderado. O líder sofre junto com os liderados. Ele sente a mesma agonia. Só que Moisés parecia não saber como libertá-los. E agora, fugido do Egito, aí que ele não teria, diante das suas possibilidades material e psicológica, chance e nem condição de libertar o povo do Egito. Mas aí é que está. Deus conhecia a alma de Moisés como Deus conhece a nossa alma. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são mais altos. E os seus caminhos maiores do que os nossos caminhos. Deus respondeu às perguntas do nosso maior profeta com a metáfora da sarça ardente, que não era consumida pelas chamas. Aquele arbusto solitário em meio à desolação na montanha árida simbolizava o povo de Israel preso ao deserto do exílio e desprovido de sua liberdade física e espiritual. Olha que coisa interessante que os sábios captaram aqui na sarça ardente. Quando Moisés olhou para a sarça ardente e não conseguiu entender o que estava por trás daquilo, os sábios compreenderam que aquele arbusto, ele estava o quê? Solitário, naquela região árida e desolada da montanha, que era um símbolo do povo de Israel que estava também e se encontrava nos mesmos aspectos desenhados aqui pelos comentaristas judeus. Mas existe coisa aqui muito interessante. Parecia que eles estavam presos, eles estavam desolados. Mas foi essa condição, meus amores, preste muita atenção agora. Foi essa condição de sofrimento que já tinha sido predito pelo Eterno ao nosso patriarca Abraham. Foi essa condição de aprisionamento, de sofrimento, de escravidão, que fez com que o povo de Deus clamasse de uma maneira extraordinária e diferenciada a Deus. E isso chamou a atenção de Deus. Ou seja, o sofrimento do povo de Israel no Egito fez com que eles se incendiassem. Eles pegassem fogo. Só que este fogo não era visto pelos egípcios. Só que este fogo não era sentido pelo povo de Israel que estava no Egito. Mas no Malhut Hashamai, no reino celestial, eles pegavam fogo e conseguiram atrair a presença da Kadosh Baruch Hu. Então, quando Moisés vê aquela sarça ardente pegando fogo, ele não sabia, segundo os comentaristas, que ali estava, de maneira figurada, o povo de Israel. Eu lembro de uma história verídica de um sultão, não lembro em qual região, mas vou parafrasear a história real, que um sultão determinou que todos os judeus saíssem do seu território num período de 24 horas. E a única maneira desse decreto ser cancelado era a morte do sultão. Então os sábios daquele lugar, daquele território, apregoou um dia de oração.
E o povo judeu que estava escravizado naquele lugar, que estava ameaçado de morte caso não saíssem daquele território onde o sultão dominava, a oração daquele povo, aquela situação incendiou a necessidade daquele povo, fez com que os corações de cada judeu se transformassem numa brasa viva e seus corpos fossem colocados como sacrifício vivo diante da Kadosh Baruch Hu. E aquilo chamou a atenção de Deus. E antes da meia-noite, aquele sultão veio a morrer. E quando o sultão morreu, o decreto que ele tinha determinado foi cancelado. Então nós não temos ideia do poder de um clamor. A oração tem um poder tão extraordinário, tão grande, tão chocante, que os sábios dizem que nós ficaremos chocados quando chegarmos no Olam Rabá e o Eterno nos mostrar o que Ele queria emanar dos céus à terra por conta do nosso clamor, e nós não clamamos por aquilo que ficou retido nas regiões celestiais. O fogo simbolizava o sofrimento terrível dos filhos de Israel, mas o fogo é um elemento de natureza ambivalente, ou seja, pode cumprir duas funções. É um agente destruidor, mas é também uma fonte de calor e de luz. Ao mostrar o fogo ardente ou ardendo dentro do arbusto, indicava o Todo-Poderoso que havia outro aspecto na cena que o nosso profeta não conseguia ver. O que há por trás de uma enfermidade? O que há por trás de um dilema financeiro? O que há por trás de uma problemática familiar? O que deve estar por trás de uma grande desavença, de um grande prejuízo? Os sábios dizem que quando nós temos fé em Deus, nós não conseguimos enxergar o mal em nada. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então há uma situação que tenta nos mostrar somente o aspecto momentâneo e físico, mas que existe um aspecto muito mais profundo, muito mais maravilhoso por trás daquilo. Exemplo, vou te dar um exemplo assim muito claro da Bíblia. Jesus está no meio de uma multidão onde tem no mínimo 5.000 homens, aproximadamente 15 a 20 mil pessoas. Os Talmidim, os discípulos de Jesus chegam e falam: Senhor, despede o povo, porque não há localidade aqui onde eles possam comprar pão. E tem muita gente aqui, eles vão ficar com fome, porque nós não temos pão para dar a essa galera toda. E Yeshua disse assim: dá-lhe voz de comer. Eu falei: mas Senhor, olha, 200 denários não vai dar para pagar pão aqui para essa galera toda. A única coisa que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Qual era a realidade por trás daquilo? De impotência, de insuficiência, de impossibilidade. Eles não sabiam o que estava por trás daquela situação, até o filho de Elohim, o Ben Elohim, o revelar. O que é que Mashiach faz? Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos e faz a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechamin haaretz. E o que é que ele faz depois de abençoar aqueles pães e aqueles peixes?
ele começa a partir e manda distribuir. E à medida que ele está partindo e distribuindo, o aspecto da dificuldade é revelada. Ou seja, aquela dificuldade escondia por trás da falta de pão, ou melhor, da insuficiência de pão e de peixe, a multiplicação. Ou seja, havia uma ilusão de escassez. Havia uma ilusão de dificuldade. Mas Deus permitiu que aquela dificuldade existisse para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada entre eles. A mesma coisa é respondida através de Jesus, quando os discípulos perguntam ao Mashiach a respeito de uma pessoa que estava enferma. Os discípulos perguntam: quem pecou? O pai, a mãe ou ele, para que ele nascesse com essa deficiência? O que é que o Mashiach diz? Nem o pai, nem a mãe e nem tampouco ele. Mas essa dificuldade, essa escassez de saúde, essa problemática escondia a glória de Deus. Mas como essa glória foi revelada? Através de uma Neshamar elevada. Através de uma Nefesh elevada. Através de uma Raya elevada. Mas quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam o quê? Um simples carpinteiro. Então nós não podemos nos deixar levar pela ilusão da situação, ou por aquilo que os olhos estão vendo. A realidade por trás daquilo que nós estamos vendo esconde algo muito maior, e só as almas elevadas, e quando eu falo de almas elevadas, estou falando de qualquer ser humano, de qualquer pessoa que se predisponha a servir a Kadosh Baruch Hu, de servir ao Eterno. A irmã Sueli Ramos está dizendo: estou aqui. Amém. Então, se vocês estão entendendo, dá aquele joinha, tá? Para mim, é a forma que vocês têm também de compartilhar comigo que vocês estão entendendo. Olha o potencial que você tem, meu filho. Ah, eu não tenho não, pai, potencial. Então, quando nós desconhecemos esse potencial, isso indica o quê? Que algumas situações acontecerão para nós descobrirmos ele. Até aí tudo bem? Ah, legal, as pessoas estão compreendendo. Então, deixa eu continuar aqui na minha leitura. Aquele fogo não o destruiria. Vou repetir. Aquele fogo não... as pessoas estão ali, estão compreendendo. Aquele fogo simbolizado pelo queimar da sarça ardente era o sofrimento do povo de Israel, mas aquele fogo não era para destruí-los. Aquele fogo nada mais nada menos era para conduzi-los à liberdade. Pelo contrário, funcionaria como um caldeirão que os forjaria e os fortaleceria espiritualmente, criando uma ligação eterna entre Deus e o seu povo. Fortalecidos espiritualmente, poderiam seguir rumo ao seu destino, prontos para receber os mandamentos de Deus. As situações que nos cercam, das duas uma, ou você foge de Deus, ou você enfrenta essas situações e encontra Deus nela. Porque elas podem ser o caminho que Deus escolheu que eu e você trilhasse para chegar a Ele. Com o fogo que ardia no interior do arbusto, o Todo-Poderoso pretendia fazer ver a Moshe que sempre é um outro aspecto,
ao nosso redor, há um outro aspecto ao nosso redor, que não é visto por nós. Esse nosso estudo aqui, esse nosso culto doméstico aqui, que agora não é só nosso, é compartilhado com os nossos irmãos e amigos do outro lado, estamos distante geograficamente, mas conectados via internet. Tudo aquilo que nos sobrevier, tudo aquilo que parece ser oposto, se prepare e peça a Deus: Senhor, me revela o que está por trás disso. Olha que interessante, Jesus decidiu, porque estava na sua agenda celestial, ir para Gadara, uma cidade onde havia um endemoniado com aproximadamente entre 2.000 demônios a 12.000. Estava na agenda do Mashiach. O que é que o Mashiach faz? Pede aos discípulos que atravessem o mar, no caso era um rio, que era tão grande que eles chamavam aquilo de mar. O que é que acontece no percurso entre a saída deles e a chegada em Genezaré? Uma forte tempestade. Há um levante naquele momento. Há uma revolta que nós poderíamos aqui, sei lá, usar vários aspectos de informações. Mas o que nos salta aos olhos é que se levantou uma grande tempestade. Se essa tempestade era para impedir os discípulos de Jesus e o próprio Jesus de chegar lá, não sei. Mas nós só sabemos que ela se levantou. Porque do outro lado daquela tempestade havia alguém com uma alma que era importante para Deus. Havia alguém que precisava ser liberto pelo poder de Deus. Havia um povo que precisava ser evangelizado, não por Jesus, mas por alguém que tinha uma notoriedade ruim naquele lugar. Um homem possesso de demônios, que morava nos sepulcros, que não tinha cadeia, não tinha corrente, não tinha prisão, não tinha nada que o prendesse. Ele arrebentava as cadeias, as correntes, com muita facilidade. Mas ali havia uma alma com tremendo potencial. As pessoas olhavam para aquele homem e o via como um desgraçado, como alguém à margem da sociedade, condenado ao inferno, que não tinha nenhuma chance de ser liberto daqueles demônios, daquele mal, daquele espírito de loucura. Mas Jesus conhecia e reconhecia, como reconhece até hoje, a importância de uma vida. Aquele homem tinha sonhos como nós também tínhamos. Aquele homem tinha família, seja uma família de origem ou uma família que ele deu origem. Aquele homem tinha um papel a cumprir naquela sociedade. Aquele homem tinha uma função a desempenhar ali. Aquele homem tinha um chamado ministerial para desenvolver naquele lugar, mas que estava aprisionado. A Bíblia não dá nem nome a ele, só o chama do endemoniado de Gadara. O endemoniado gadareno. Ou seja, a Bíblia faz questão de relatar que ele tinha um nome, mas pelo estilo de vida que ele vivia, o nome dele já tinha sido esquecido. Mas Deus não se esqueceu dele. Nós não somos em nada melhor do que aquele homem. Mas o potencial daquele homem está em cada um de nós. As pessoas olhavam e viam um endemoniado,
Mas o reino celestial, o Malhut Hashamayim, o eterno, olhava de lá e via aquele homem como um tremendo evangelista, como um tremendo apacentador, como um tremendo ganhador de almas. Tá dando para entender? Vocês não conhecem o potencial que tem. Só que às vezes nós somos covardes, às vezes nós somos omissos. Não temos coragem de dar cara a tapa, de enfrentar os desafios, de bater de frente com os vendavais. Mas Jesus faz o que? Desce naquele lugar. O endemoninhado sai da onde ele está e vai ao encontro de Jesus. Eu fico sorrindo assim, cara, porque eu viajo nesses momentos. Eu viajo, filha. Até chega as emoções. A galera tá dando aqui like, é sinal que estão entendendo. O endemoninhado, ele estava no quinto dos infernos, mas quando Jesus chega, aquela sarça ardente desce do barco, chama a atenção, vou colocar entre aspas, do Moisés que estava aprisionado por aqueles demônios. Jesus chama a atenção do gadareno e o gadareno vai lá e os demônios são colocados de joelhos diante do Ben Elohim e declara a majestade e o senhorio desse homem, dizendo: Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? Aí Jesus não dá muita ideia para esses cabras não, para esses espíritos maus. Sabe o que é que me chama a atenção? É que Jesus faz o quê? Olha só. Jesus desce do barco. Moisés sobe ao monte. Porque Deus desce ao monte. Deus desce ao monte através do anjo. E quando chega naquele local sagrado, a presença de Deus é tão forte que faz com que a sarça pegue fogo. A sarça pegando fogo chama quem? A atenção de Moisés. A sarça, um arbusto comum e insignificante, chama a atenção do maior profeta reconhecido por Israel. Quando Jesus desce do barco queimando, cheio da Ruach HaKodesh, queimando no Espírito Santo, chama a atenção de quem? Do gadareno. O gadareno estava numa posição baixa, numa posição ruim, numa posição de escassez, numa condição de loucura, numa condição de miséria. Ele estava embaixo, mas Jesus desce do barco para que o endemoninhado olhasse para a sarça ardente nesse momento aqui, de maneira figurada. O endemoninhado olhasse para Jesus queimando, chamando a sua atenção, e o endemoninhado sai do seu lugar de escassez, do seu vale de perdição, e vai ao encontro da sarça ardente que é Jesus. E da mesma forma que Moisés se prostra diante da sarça ardente, onde estava a presença da Kadosh Baruch Hu, esse endemoninhado também se prostra diante da santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele endemoninhado não era ninguém. E quem era Moisés até aquele momento? Não era ninguém. Mas todas as vezes que alguém tem um encontro com Deus, ele deixa de ser alguém para se tornar alguém. Ele sai do anonimato para ser reconhecido nas regiões celestiais. Porque dentro de cada ser humano tem um grande potencial. Não aceite o estado nem as condições que você possa estar nesse momento. E Jesus vai, expulsa
o demônio daquele homem. Jesus sobe de novo para o barco. E o que é que aquele endemoninhado faz? Vou colocar entre aspas, ele também sobe no barco. Aí Jesus, opa, não. Eu quero que você vá e anuncie quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Ele deu um propósito àquele homem. Uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. Aquele homem tinha uma grande alma. Aquele homem tinha um grande potencial. Mas esse potencial só é descoberto de fato e verdade quando Deus entra na história. E quem foi o grande evangelizador naquela área, naquele território dos Gadarenos? Esse ex-endemoninhado. Que todas as pessoas que olhavam para ele diziam, não é o endemoninhado? E quando ele falava das grandezas de Deus, quão grandes coisas o Senhor fez por ele, as pessoas diziam o quê? Não sei, vou aqui dar um chute. Mas diziam, eu preciso ser liberto por esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. E esse endemoninhado foi uma chama que começou a acender a chama de outras pessoas que estavam apagadas naquele lugar. Não é fácil de entender a Bíblia? Não é fácil de compreender as Escrituras? Como eu costumo dizer, sim, é fácil como tudo na Torá. Eu poderia usar aqui outra linguagem de figura, né? Que Jesus sobe no barco e volta para a Galileia, ou para o território onde ele tinha que evangelizar, e o endemoninhado faz o quê? Desce para anunciar o evangelho. A mesma coisa acontece com Moisés. Moisés sobe, tem um encontro com o Messias, ali ele recebe seu chamado e desce para libertar o povo. Foi o que aquele endemoninhado fez. Eu não estou chamando Moisés de endemoninhado não, tá? Pelo amor de Deus. Glórias a Deus. A presença divina Edmilson Batista em glória a Deus. Deve ser meu primo. Se for, ele vai lhe responder. Mas olha, vamos lá. A presença divina estava na sarça ardente. E assim como o arbusto não havia sido consumido pelas chamas, o terrível sofrimento dos filhos de Israel no Egito não seria capaz de destruí-los. Porém, por que foi tão difícil para Moisés entender o sofrimento e a aflição do exílio como um estágio indispensável no plano mestre de Deus? A resposta está implícita na ordem de Deus ao profeta. Olha que interessante. Tira o calçado de teus pés. Os calçados nos protegem e nos atrapalham ao mesmo tempo. De um lado, facilita a nossa caminhada em qualquer terreno que nós venhamos a andar. Mas de outro, prende-nos os pés. Cesseiam a liberdade dos nossos dedos. Muito interessante isso aqui. Os sábios vão dizer uma coisa muito interessante, não está aqui de maneira plena, mas os sábios afirmam que todos os sacerdotes tinham que servir ao Senhor no tabernáculo e no templo, seja no Mishkan ou no Beit HaMikdash, com os pés descalços. Porque os pés estão muito associados à santidade. É o pé que nos conecta a esse mundo e a nossa mente, né, o nosso pensamento, a nossa cabeça nos conecta aos reinos celestiais. E como o sacerdote era um representante mor do reino celestial e também do reino físico, eles tinham que servir ao Eterno com os pés descalços. Mas eu não vou entrar aqui nisso porque tem outras coisas que eu preciso ler para vocês e vamos partir, melhor dizendo, para a reta final.
A parte física do homem tem um efeito similar. Se de um lado este invólucro material permite que a alma funcione neste mundo físico, do outro, obscurece a percepção espiritual do ser humano. O exílio parecia inexplicável para Moisés, porque ele ainda calçava os seus sapatos. Ou seja, Moisés estava limitado às suas concepções. Moisés estava limitado à sua frustração. Ele estava calçado em um mundo de impotências pessoais. Esqueceu que o Deus de seus pais era o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Então, terá sempre alguma coisa que nós teremos que tirar de nós, que nos atrapalha essa conexão com o divino, com o sagrado. Porque, por assim dizer, ele apenas enxergava o sofrimento dos filhos de Israel no Egito com os olhos de um mortal. Então Deus ordenou: remove o teu calçado. Era como se estivesse dizendo: transcenda sua existência física. Essa é o clímax, tá, queridos? Esse é o clímax da mensagem. Esse é o clímax. Por que tem tanta gente viciada em drogas? Por que tem tanta gente viciada em álcool? Por que tem tanta gente viciada em prostituição? Por que tem tanta gente viciado no materialismo, apegada ao materialismo? Isso são calçados que impedem, eita, quase que não fala, que impedem qualquer ser humano de crescer, porque limita a visão dessa pessoa. Ela só consegue enxergar o aqui e o agora. Ela não transcende. E para ela transcender é necessário uma revelação de Deus. É por isso que através dessa mensagem, Deus está se revelando a cada um de nós. Porque Ele não quer que nós vivamos mais nessa mesmice. Ele quer que nós venhamos a transcender sempre, 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 sempre. As dificuldades vão fazer nos transcender. A abundância irão fazer nos transcender. Qualquer projeto irão nos fazer transcender. Qualquer coisa que venha contra ou a favor de nós tende a nos fazer transcender. Sempre. O problema é que nós, como Moisés, estamos calçados, encarapuçados, estamos com carapaças, estamos com uma armadura que não permite que nós alcancemos os níveis. Até porque alguém não consegue... Eita, o Franco aqui está compreendendo tudo. Um abraço, meu amigo. Precisa até conversar com o Franklin. Mas olha só, à medida que nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, é à medida que nós vamos percebendo quem somos e a quem servimos. Eu ouvi uma coisa muito interessante. Queridos, se alguém pode me dar aí o tempo que eu já estou na live, faz um favor para mim, manda para mim terminar essa mensagem, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Se não me engano, foi de um rabino. Ele disse uma coisa muito interessante sobre essa questão do transcender. Olha que interessante. O que nós faríamos se um sócio bilionário investisse na gente? Você aceitaria, né, meu filho? Claro. Você, filha. Com certeza. Você, filho. Se esse bilionário chegasse para mim, para você, e dissesse assim: eu quero que você seja meu sócio nesse negócio. Eu quero que você haja dessa forma, dessa maneira, e deixa as outras coisas comigo. O Flamengo que chegou agora. Seja bem-vindo, meu amado.
nós não nos sentiríamos confortáveis e confiantes? Nós não ficaríamos alegres, felizes e não projetaríamos muitas coisas em cima disso? Isso nós estamos falando de uma pessoa humana. Mas o nosso maior sócio é Deus. E Deus é o Deus dos impossíveis. Só que parece que nós temos medo de sermos sócios de Deus. E Ele nos convida todo tempo, em todo momento, para que nós venhamos a investir nessa sociedade, a mergulharmos nessa sociedade. Um abraço, irmã Neuza, que bom. A irmã Neuza está dizendo que está com muita saudade. Querido, se nós depositaríamos tudo que temos nas mãos de alguém com recursos financeiros, porque acreditaríamos que teríamos sucesso no que estaríamos fazendo, maior garantia tem em termos uma sociedade com a Kadosh Baruch Hu. E Deus nos chamou para sermos o quê? Sócio da pregação do Evangelho. Por isso que ele disse, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho, viva dessa sociedade. Olha o que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus: não fiqueis ansiosos por coisa nenhuma, por coisa alguma. E ele vai fazer a comparação entre nós, um pássaro e um capim. Ele vai falar assim: não fique preocupado com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir, porque a vida é muito mais do que o alimento, do que a bebida, e o corpo é muito mais do que o vestuário. Antes, buscai o reino de Deus em primeiro, e a sua justiça, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha a sociedade. Olha a garantia da sociedade. Mashiach disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Se vós estiverdes em mim, olha a sociedade, e as minhas palavras estiverem em vós, pede o que quiserdes. Nós não conhecemos o potencial dentro de nós. Alguém tem que despertar essa potencialidade. Olha que interessante dentro disso. Pedro e os seus sócios pescaram a noite toda. Talvez aquela semana, aquele mês não tenha sido muito bom para eles de pescaria. Jesus então faz uma pregação, pede o barco de Pedro emprestado. Depois que pega, pede para que Pedro vá ao longo do rio. E naquele momento, Jesus ordena: lança a rede do lado direito, Pedro. E a resposta humana, preste bem atenção, a percepção da situação nos engana. Nós temos Cristo, meus amores, pelo amor de Deus. Nós temos o Deus Criador dos céus e da terra, que nos garante a vitória sempre. E por que eu duvido? E por que eu não acredito plenamente nisto? Porque as situações parecem ser mais reais do que o próprio Deus em nós. E Deus está dizendo, entre aspas, essa situação que você está vivendo é para que você me dê a chance de me manifestar. É para que você me dê a chance de te mostrar que eu estou contigo, que sou eu que te sustento. Coloca aquele ventilador aqui na frente, aqui, filho. Aí o nosso querido Pedro fala: Senhor, pescamos a noite toda. Já jogamos do lado direito, do lado esquerdo, na frente, para trás. Passamos, eu e meus sócios, pescando a noite toda. Mas quando Pedro olhou para Jesus, via
que aquele fogo das palavras era diferente. E Pedro dizia assim: olha, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E o que é que Pedro faz? Lança a rede, e naquele momento ele vai puxar as redes e a rede está repleta, quase rompendo as redes, levando o barco a pique, quase fazendo com que o barco afunde. Ele chama os seus amigos, é dividido ali aquela questão toda, e olha que interessante, Pedro se ajoelha e fala: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Olha como é que as situações nos inibem. Até a grandiosidade de Deus nos inibe. Em vez da percepção ser de incentivar, ela nos inibe. Eu não sou digno de estar na tua presença, mas quem é digno de estar na presença de Deus? Quem é digno de ser feito filho de Deus? É uma escolha dele. É uma escolha unicamente dele. Se nós fomos escolhidos pela Kadosh Baruch, confie plenamente no que ele está dizendo. Confie plenamente no teu chamado. Confie plenamente que aquilo que você está realizando é e serve para a glória de Deus. Não tenha medo de servi-lo, não tenha medo de obedecê-lo, não deixe que as situações seguem o teu chamado, não deixe que as situações bloqueiem, sirva de carapaça para que você esteja desconectado com Deus. Pedro e João e outros que estavam ali pescando com ele tinham um potencial extraordinário que eles não conheciam. E Pedro vai ser inflamado pela revelação da sarça ardente que é Jesus, que diz para ele: Pedro, a partir de hoje você será um pescador de homens, um pescador de almas. Mas Pedro e os seus que ali estavam precisavam tirar os sapatos. Precisavam urgentemente tirar os bloqueios. Para me terminar aqui, para não estar se estendendo muito, a visão do arbusto ardente é a promessa de que a presença divina estará sempre atuando na história e de que é ele quem, em todas as épocas, planeja e conduz a história do seu povo, em especial do povo de Israel. O arbusto simbolizava o judeu. E aqui está interessante. A primeira orientação de como se deve comportar um verdadeiro líder do povo judeu é saber valorizar cada um. Como o relato aqui é judaico, né? Eu estou trazendo esse conhecimento para os meus amados. É reconhecer e valorizar cada judeu individualmente. Desde o mais simples, desde aquele que parece não possuir nenhuma qualidade, nenhum conhecimento intelectual. Este judeu, ou essa pessoa, esse servo, sem virtudes aparentes, possui algo de extremo valor: a alma divina. Você tem uma alma divina. Vocês têm uma alma divina. Nós temos uma alma divina. É por isso que nós somos importantes e valorosos para Deus. O fogo simboliza o amor intenso que todo servo sente por seu Criador. E o fato do fogo não consumir a sarça significa que este amor é eterno, constante, sempre presente em qualquer circunstância da vida. Nossos sábios ensinam que um servo de Deus não pode nem deseja de modo algum distanciar-se de Deus.
ele está ligado e entrelaçado por sua própria essência, com a essência do seu Criador. Um arbusto ardente que não se consome. Cara, isso é fantástico. Aí o que é que as pessoas fazem? Pegam essa essência e distorcem. Por quê? Porque talvez não tenha alguém que lhe oriente de maneira devida. Agora, terminando. Metaforicamente, um líder do povo judeu, ou de qualquer servo de Deus, não pode andar de sapato, sempre protegido. Aqui está interessante, querido. Tem momento, olha só, tem momento que o líder tem que se proteger. Então, tem ferramentas que ele precisa usar para se defender contra os ataques do mal. Mas no que se refere aos seus liderados, presta bem atenção, vou repetir. O líder precisa sim de ferramentas, de equipamento que possa proteger dos ataques do inimigo. Mas no que se refere aos seus liderados, ele não pode ter nada que o proteja. Vou repetir aqui o que o sábio diz. Metaforicamente, um líder do povo judeu não pode andar de sapato, sempre protegido. Isto tornaria indiferente e apático em relação aos seus irmãos. Ao assumir o comando, o líder deve tirar os sapatos e sentir a dor e sentir o clamor de cada um dos seus liderados, aqui dos judeus. Ele deve procurar entender os problemas de seus irmãos e tentar resolvê-los o mais rápido e da melhor maneira possível. Aí você me pergunta assim, mas pastor, eu tenho conhecimento que muitos pastores, muitos líderes tiraram a sua vida. Então, houve algum equívoco nessa caminhada. Houve um despreparamento. Não estou julgando, tá? Eu estou dando aqui uma ideia. Então, Deus por ser o líder maior, preste bem atenção, Jesus por ser o nosso líder maior, o que foi que ele fez como líder? Hein, Tiago? Ele desce dos altos céus, como diz em Filipenses, parece que 2:5, mas está por ali em Filipenses, fala assim, e ele se esvaziou a si mesmo, não levou em consideração ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, e tomando a forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o verdadeiro líder, a exemplo de Jesus, a exemplo de Moisés, dentro dos relatos que os sábios estão dizendo aqui, mesmo que eles não creiam em Jesus, ele nos ensina o seguinte, que o líder deve sentir a dor dos seus liderados. Jesus veio ao mundo e sentiu cada dor daqueles da sua época, dos que foram antes dele, dos que foram depois dele e dos que serão depois de nós. Por isso que ele sabe perfeitamente nos livrar de toda dor. Por isso que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido por conta das nossas transgressões. Ele foi moído por conta das nossas iniquidades. Então Jesus veio da mesma maneira que Deus disse a Moisés que desceu e conheceu a dor do seu povo, Jesus de igual modo veio e sentiu a dor do seu povo e por isso pode curar cada dor que nós venhamos a sentir. Ele entende cada sofrimento humano. Ele tem a resposta para cada dor, para cada sofrimento, para cada situação, porque ele sentiu na pele, ele sofreu no nosso lugar. Até a pena que deveria cair sobre nós, recaiu sobre ele. E é por isso que por ele nós temos paz com Deus. Por isso que a tarefa de líder não é uma tarefa fácil. Infelizmente, os liderados não conseguem entender quão sofrido é o coração de um líder.
quantas dores esse líder sente. Porque às vezes uma pessoa está sentindo uma dor de cabeça, o outro liderado está sentindo uma dor no dedão, o outro liderado está sentindo uma dor no estômago. E o líder sente a dor no cabeça, a dor no dedão, a dor da canela, a dor no estômago, a dor na unha, de todos os liderados. As pessoas não conseguem entender isso. E se o líder faltar, e se o líder não visitar, e se o líder não se preocupar, as pessoas acabam julgando, apedrejando, ferindo mais esse coração que tende a sentir a dor de todos os outros. Claro, de uma maneira menos intensa do que o de Jesus sentia. Isso eu posso, querido, dizer para vocês quando Jesus está lá no monte e vê aquelas pessoas chegando ao redor dele e Jesus diz assim, olha, eu tenho compaixão dessas pessoas porque elas estão seguindo, estão rumando como se não estivessem sendo lideradas por pastor nenhum. Para a gente fechar, somente após receber tais ensinamentos, Moisés estaria apto para trazer a redenção aos seus irmãos, liderando seu povo até a terra prometida. Na realidade, Moisés já possuía todas essas qualidades, daí ter sido eleito por Deus para conduzir o seu povo. Contudo, estes ensinamentos eram necessários para os futuros líderes da nação do povo de Israel, da nação judaica. Percebe? Moisés tinha essas qualidades, mas ele precisou ser despertado. E eu sei que você também tem essas qualidades. Eu também sei que você precisa ser despertado. E esta palavra hoje é justamente para despertar o teu potencial. É para despertar o teu chamado. O Franco está dizendo, isto é uma realidade. Esta palavra de hoje foi para os meus filhos, para a minha casa, para mim, para vocês e para aqueles que ouvirão, para aqueles que terão paciência. Esse vídeo, essa live, não é para todos. São para aqueles que receberão a força e a vitalidade através dessa sarça que queima hoje. Através desse arbusto que ninguém conhece. Quem é o pastor Valdécio na mídia? Quem é o pastor Valdécio para essa sociedade? Não é ninguém. Mas hoje o Senhor me inflama como irá me inflamar várias e várias outras vezes, de forma diferente, para despertar o teu potencial. Você não tem conhecimento do teu potencial. E eu estou aqui para te ajudar, na medida do possível, a despertar esse potencial. Está em você. As situações vão aparecer e nós iremos superá-las. Nós iremos ter empatia, nós iremos sentir a dor do próximo, daquele que nós estaremos liderando. E ele queira nos reconhecer ou não, nós estaremos cumprindo a nossa meta e a nossa função neste mundo. Baruch Hashem. Na semana que vem, nós estaremos estudando outra parte do Êxodo. Nós não podemos estudar tudo, né? Mas eu separei isso para minha família e decidi, pelo Espírito, dividir isso com vocês. Tá bom? Eu tenho, querido, outros cursos. Tá? Esse não é um curso, isso é uma palavra, isso é uma exortação, isso é um incentivo. Mas eu tenho uma grade de curso. Está aberto a qualquer pessoa, a qualquer igreja. E a minha função é captar essas informações, ir nas dimensões celestiais, vasculhar os que os sábios dizem, filtrá-las e trazer de maneira harmoniosa para fazer com que você cumpra o teu chamado. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato conosco. Eu vou me despedir aqui porque eu acho que já tomei muito tempo de vocês. Agradeço. Olha, as pessoas... Muitos estão comigo aqui desde a hora que eu comecei. Eu sei que existe o problema de interferência da internet, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, né, essa live, de dar o seu joinha, de ouvi-lo mais e mais vezes. Até te aconselho a baixar essa live e ouvi-la várias e várias vezes, caso for necessário.
Qualquer coisa, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, tá ok? Shalom, Vrachá, Laila Tov e também Shavuot Tov. O que foi que eu disse? Eu disse o seguinte, quando eu disse Shalom Vrachá, eu declarei para você paz e bênção. Laila Tov, boa noite. E Shavuot Tov, uma ótima semana, tá bom? Me despeço agradecendo a todos, não vou citar nomes, né, para não ser injusto com outros, mas eu já estou percebendo algumas pessoas estão sendo fiéis às nossas lives. E continue assim, e que o que eu puder abençoar a sua vida, e eu tiver essas condições, eu te abençoo, tá ok? Shalom Vrachá, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fui.